Existem padrões que sabotam a sua vida, sabotam seu crescimento pessoal e geram extrema ansiedade. Eu sou a Andréa Rocha, fundadora aqui do Vida em Flow, e nessa live eu vou trazer para você, a gente vai estrear, na verdade, a nossa série de padrões que desencadeiam a ansiedade, os 7 padrões que desencadeiam a ansiedade. E essa decisão de trazer esse conhecimento, essa série tão completa aqui para vocês, é por um motivo muito especial. Muitas pessoas que me acompanham aqui há algum tempo e nunca participaram de algum curso imersivo, algum curso um pouco mais longo que tivesse mais conteúdo progressivo, algumas dessas pessoas me mostraram assim algumas dificuldades que eu considero muito básicas e, entre aspas, bastante aspas aí, simples de você buscar um direcionamento. Quando isso aconteceu, quando eu percebi isso, eu falei assim, poxa, tem tanta coisa que já ajudaria essas pessoas a passarem por isso de forma mais leve, né? Passarem por isso e às vezes até não passar, né, por um problema tão grave assim. E dá para fazer isso de forma gratuita, né? E daí depois a pessoa que ela entra numa turma regular, a pessoa que quer se aprofundar mais, quer fazer lá suas liberações, ela consegue, né, caminhar por outras camadas. Mas tem uma parte assim que eu sinto daqui dos seguidores desse perfil, que podem ser muito beneficiadas com esses conteúdos que eu vou trazer. Por isso que eu decidi trazer essa live para vocês. Esse é o primeiro capítulo de 7 que eu vou trazer para vocês. Então, ele é praticamente um curso completo. Então, ele vai atingir uma camada aí da sua vida, você vai poder aplicar. Tem frase sistêmica de liberação, tem exercício prático para você romper os padrões. Então, são 7 padrões, assim, fatais, né, que acontecem, que a gente repete e a gente tá lá perdendo um monte de energia, sabe assim, vivendo, repetindo, repetindo, repetindo e não saindo do lugar na nossa vida. Então, o padrão que eu trouxe hoje pra gente, para compartilhar com vocês, é o padrão da salvadora, porque chega um momento onde cuidar demais das pessoas gera uma ansiedade e essa ansiedade é um padrão sabotador na sua vida. A ansiedade por si só, ela já vai fazer um mal, né, para nossa saúde física, mental, emocional, né? Ela já é assim o resultado de uma pressão muito grande, ela já é o resultado de que uma amostra de que algo na nossa vida está errado, está fora de controle, está fora do lugar, ela é um alerta. Eu falo que a ansiedade é como se fosse assim uma sirene falando presta atenção, porque senão você vai morrer. Então, a gente tem como tratar isso de forma física, tem como tratar isso de forma alopática, tem como tratar também com a parte emocional. Inclusive, nenhuma coisa nem outra anda é, comple- completamente sozinha, né? Às vezes, deixa eu organizar aqui porque eu tô achando que tem muita luz. Aí, muita luz natural. Porque às vezes o que vai acontecer é que precisa se mesclar, né? Então, por isso que eu trago aqui pra gente o conhecimento sistêmico, que é uma forma de você olhar para tudo isso ao mesmo tempo e você dar conta de olhar para tudo isso. Porque o conhecimento, quando ele é sistêmico, ele vai trazer essa organização mesmo. Então, não dá aquela impressão de que a gente não consegue equilibrar nada das coisas. A gente fica com aquela sensação de que, poxa, olha, eu tenho um direcionamento aqui. Eu não estou sozinha, não preciso me desesperar, eu não vou me perder, eu vou dar conta de fazer isso, tá bom? Então, esse padrão da sabotadora, a heroína, a salvadora, aquela que quer fazer tudo para todo mundo, aquela que sempre se coloca, né, na vida como a que vai ajudar pessoas que não têm possibilidade de se curarem sozinhas, de sair de situações difíceis sozinhas, né? Mas eu quero que você busque cada aspecto do que eu vou trazer aqui na sua própria vida. Na sua vida, onde você encontra isso? Quando a gente fala assim, ó, nossa, Andréia, quando você fala essa sabotadora, né, a salvadora, eu penso logo na minha mãe, eu penso na minha irmã,
eu penso naquela minha amiga. Eu já tô vendo aqui uma participante dizendo eu, né? Eu sou essa pessoa. E eu quero que vocês entendam já uma coisa aqui. A gente não tá num núcleo familiar por acaso. A gente não tá naquele grupo de amigos por acaso. Você não tá naquele grupo de trabalho por acaso. Tudo está a favor do seu crescimento pessoal. Tudo faz parte do seu autoconhecimento e da sua cura interna. Então, às vezes, você vai ter muito mais facilidade de ver um padrão que eu vou mencionar aqui. Hoje eu só vou falar um, mas cada dia eu vou trazer um para você. Às vezes vai ser mais fácil para você reconhecer o padrão em outra pessoa do que em si mesma. E tudo bem, num primeiro momento. Mas logo você vai entender que, inclusive, essas pessoas que estão ao seu redor estão aqui para favorecer a sua cura, o seu crescimento pessoal. Porque senão, inclusive, né, uma coisa que acontece é as pessoas falarem assim: ai, certeza que eu nasci na família errada. Por quê? Na família errada, porque assim, tudo que eu faço, né? Tudo que eu faço lá fora, eu sou bem vista. Quando eu chego na minha família, eu sou criticada, eu sou humilhada, eu sou apontada, né? E na verdade é porque é na família que você vai crescer. Lá fora tá todo mundo batendo palma pra você, falando como você é incrível e tudo mais. Mas quando você tá na sua família, no seu núcleo de amor, o amor não é só passar a mão e falar, ai, querida, que você é que fofa. O amor, muitas vezes, é te mostrar uma realidade. Então, por isso que às vezes é mais difícil lidar com pessoas lá fora do que com pai, com mãe, com os familiares. É muito mais fácil. Então, mas da onde? Vamos começar a falar então dessa Salvadora, né? Isso nasce de algum lugar. Isso começa em algum momento na nossa vida. Da onde começa isso? Da onde que começa essa necessidade de salvar as pessoas ou de sentir que eu só vou ser útil nessa vida ou que eu só vou ser amada, aplaudida, reconhecida se eu estiver me sacrificando por outra pessoa, salvando ali outra pessoa. Isso acontece da necessidade de receber amor através da sua doação. Eu quero trazer exemplo prático disso, porque quando eu trago exemplo prático, são histórias, gente. Ou boa tarde, sejam muito bem-vindas. Quando eu trago esses exemplos práticos, não são só apenas da minha família. Esse que eu vou trazer é da minha família, mas ele é também de alunas, de pessoas que já passaram por aqui, já passaram pelo Vida em Flow e tiveram coragem de falar. Então você aí na sua casa vai se conectar ou não, né, com os exemplos, mas em geral a gente fica assim, ah, o que que é isso? O que que é essa salvadora? O que que é essa heroína? Eu não tenho isso, mas quando eu contar uma história, pode ser que você fala, poxa, eu faço isso e eu nem percebia, né? Porque lembra, gente, se você fosse um sabotador profissional, e você fosse assim, ó, um sabotador com orgulho de ser sabotador, entendeu? É o seu trabalho. Você ia deixar as pessoas perceberem que você existe? Ah, eu vou lá e vou sabotar a vida da Débora. Você ia deixar ela perceber? Não, você ia disfarçar, né? Você ia vir disfarçada de uma amiga, disfarçada de um bom hábito, disfarçada de religião, disfarçada de alguma coisa. Assim são os sabotadores na nossa vida. Os sabotadores, eles estão disfarçados de uma intenção muito boa. Então eu tô lá, né, fazendo alguma coisa na minha vida que tá me prejudicando, mas eu falo assim, eu vou dar o meu exemplo, tá, gente? Nada contra o vinho, né? Mas não quero mais. Só que eu era uma pessoa dependente do álcool, principalmente do vinho. Então, quando eu pensava em parar de tomar vinho, vinha uma pessoa muito querida e falava assim: ah, mas o vinho faz bem pro coração. Aí o que que eu fazia? Falava assim: ah, uma tacinha de vinho por dia ajuda, né? Só que na verdade era uma mentira. Não estava cuidando do meu coração, eu estava sustentando um vício. Então eu era um sabotador. Até a hora que eu consegui me ver livre dessa dependência. Então isso eu faço também hoje com qualquer outra coisa que me gere dependência, né? Falo assim, não quero mais ser dependente, não disso, né? E aí, então, o sabotador ele vem dessa forma, ele vem disfarçado, né? Vai lá e fala pro alcoólatra, toma um vinho, que vai fazer bem pro seu coração. Oxe, o alcoólatra vai falar, eu prefiro morrer de ataque cardíaco do que de cirrose.
Porque sabe que não é só isso, sabe que tem uma dignidade ali por trás. Então, só para vocês entenderem, tá? Quando você vê algum padrão que vai surgir aqui nos próximos dias e você fala assim: ah, esse padrão aqui eu não tenho, analisa, ouve a live, entende a estrutura e encontra, porque todos nós, em algum nível, temos esses padrões sabotadores. Eu quero também contar uma coisa para vocês, gente, já vamos pro conteúdo, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Quem chegar, quem se dedicar, tô aqui, Andréia, tô estudando. Gente, é um curso que eu poderia fazer esse curso, vender esse curso facilmente, porque ele é tão completo e eu tô aqui dando para vocês. Então, compartilha com as pessoas que você ama, chama aquelas pessoas que você sabe que não podem, como fala, investir, né, em um curso, alguma coisa assim. Fala, olha, tá começando do zero, vão ser 7 aulas que ela vai entregar. Manda lá para essa pessoa, convida essa pessoa para assistir, porque ela pode se beneficiar muito. Você pode fazer um bem muito grande para uma pessoa. E no final, quem chegar no final desses 7 dias aqui vai ganhar um presente muito importante que vai poder mudar de verdade aí o curso da sua vida. Então, eu não tô. Quem tá aqui que me conhece sabe que eu não entrego pouco. Então, vem, fica até o final, fica até lá, né? Assiste os 7 dias e você vai ganhar de graça, tá? Não é ganhar se comprar um curso, não. Vai ganhar o que eu tô te falando, que vai ser vai poder trazer uma virada de chave aí pra você. Então, essa pessoa, a heroína, ela é uma pessoa que ela tem a necessidade de cuidar e defender pessoas. Você vai ver assim, ó, você tá lá na fila do banco e uma pessoa furou a fila. Você percebe que às vezes uma pessoa que, não a pessoa que teve a fila furada, mas precisou outra pessoa lá no final da fila falar, né? Ô, seu folgado, sua folgada, não sei o quê. E a pessoa às vezes não tem coragem de falar, a pessoa que teve, né? Entrou na minha frente, eu não falo, mas outras pessoas lá falam, entende? Ou vem a pessoa, né, o folgado, vem na fila e fala assim pra alguém, viu, deixa eu entrar aqui por causa da minha história, essa, essa. Normalmente a pessoa vem no elo mais fraco da fila. E aí a pessoa deixa, agora fica dois errados, o que deixou e o que furou a fila, porque é errado mesmo, né, gente? Furar a fila é errado, pronto e acabou, né? Se tem preferencial, vai lá no preferencial, e se você não é preferencial, vai pro fim da fila, não vem dar conta essa história triste, não. A história de todo mundo é triste. Então, a pessoa tá errada, mas vem, aí tem o Salvador. Aí o Salvador vai lá e fala assim: você é uma folgada, e sai daí, não sei o que ele tá fazendo? Daqui a pouco ele tá causando tumulto, daqui a pouco ele tá arrumando uma briga, daqui a pouco ele perdeu a proporção ali do que ele tava fazendo, ele queria defender alguém, e agora ele já tá atacando também. Você é uma mosca morta que deixa a pessoa entrar. Primeiro ele tava defendendo, daqui a pouco ele já tá atacando. E o que mais que o outro momento, né, que pode acontecer isso? Você tá lá na sua família, então eu quero falar isso mais familiar, tá? Então eu vou contar uma história da minha mãe, da minha mãe. A minha mãe, ela sempre, né, gostava de fazer tudo por todo mundo. Então ela vai fazer a comida que as pessoas gostam, ela vai trabalhar na vez que não é dela trabalhar, para que seja melhor para outra pessoa, né? Mas que a outra pessoa tenha lá uma oportunidade. Ela tinha essa sensação, eu tinha, eu falo porque algumas coisas mudaram, né, nos últimos tempos, mas ela tinha muito isso de fazer mais pelo outro do que por ela mesma. Então ela fazia muito pela casa, fazia muito pelo meu pai, e ela mesma não descansava. Então a vida ficava fácil para todo mundo que estava ao redor dela. Observa se você não faz isso. A vida fica fácil para todo mundo que está ao seu redor, mas ela mesma não conseguia nem descansar. Ela não conseguia relaxar. De onde que nasceu isso? Lá na infância, a minha mãe perdeu a mãe dela com 5 para 6 anos de idade. E quando ela perdeu a mãe dela, ela morava lá na roça, né, na Bahia, no interior da Bahia. Quando ela perdeu a mãe dela, ela tomou o lugar praticamente da mãe dela. Então o que que ela fazia? Ela cozinhava, ela lavava roupa, lavava louça, ela fazia marmita para os irmãos e para o pai que iam para a roça. Era assim. E aí hoje pode ser até difícil entender ou vislumbrar isso, né? Fala assim, Andréia, como é, Andréia, que sua mãe com 6 anos de idade já cozinhava?
Então, se você analisar a vida dos seus avós, bisavós, você vai entender que isso era uma realidade muito comum. As crianças, principalmente em lugares mais carentes assim, as crianças não iam brincar na árvore e ter uma vida bonita e feliz na fazenda, né? Como mostra assim, até nas novelas e tudo mais. Não, era uma vida difícil. Então, as crianças tinham já o espírito de colaboração. Já pegava ali uma idade e já começava a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí hoje a gente vê criança que não sabe abrir o potinho de danoninho sozinho, a gente acha isso um absurdo. Vê criança que não põe, não amarra o próprio tênis com 8 anos de idade, acha, imagina, imagina, mas é só você pensar também. A sua infância foi muito mais livre e com muito mais habilidades do que provavelmente a infância do seu filho. Então, quando era lá de sua mãe, seus avós e tudo mais, eles viviam uma realidade diferente. Então, a gente já pode trazer um ensinamento sistêmico aqui que vai trazer honra para você com seus ancestrais, que é o seguinte: se a sua vida hoje foi uma vida onde você na sua infância não precisou subir num tijolo para cozinhar, não precisou aprender a matar galinha com 7, 8 anos de idade, não precisou trabalhar antes dos 10 anos de idade, você olha para sua ancestralidade e agradece. Porque esse caminho e essa vida mais tranquila que você viveu hoje não foi graças apenas à tecnologia, foi graças a eles terem aberto esses caminhos para que você não precisasse disso. Porque se você for em comunidades aqui no Brasil, em vários lugares, no México, eu vi isso muitas vezes, em vários lugares na África, você vai ver que as crianças estão trabalhando. Então, se a gente não precisou passar por isso, a gente agradece a nossa ancestralidade. Fecha aspas e volta aqui. Minha mãe então aprendeu que o valor dela estava no trabalho, estava em ajudar. Então eu tenho que ajudar a minha família. Aí agora eu tenho que ajudar essa família aqui. Agora eu tenho que ajudar a minha filha que está passando por um problema lá no casamento dela. Agora eu tenho que ajudar a minha patroa que está com a dificuldade, não sei o quê. Então ela não fica só fazendo as funções dela. Ela vai lá e ela tem que falar alguma coisa para a patroa dela que está em sofrimento. Tem que ajudar no casamento aqui da filha. Tem que mexer lá na questão e se envolver na saúde do meu pai. E você? Às vezes o seu relacionamento acabou faz 5, 10 anos. 5, 10 anos e você tá falando o quê? Eu tô aqui salvando meu casamento. E para salvar meu casamento, eu posso, por exemplo, ficar num relacionamento abusivo em nome desse casamento, porque meus filhos não podem ficar com os pais separados. Eu estou em um trabalho e tem uma pessoa lá no meu trabalho que ela não dá conta de fazer as coisas sozinha. Então eu levo a marmita dela. Então eu vou lá e eu deixo ela ir mais cedo embora e eu faço o trabalho dela. De verdade, quando esse padrão é presente, ó, só uma pessoa teve coragem, não, né? Porque eu não tinha feito a pergunta. Mas eu falo, uma pessoa aqui falou, eu sou essa pessoa. Tenta reconhecer na sua vida, e se você tem dúvida, você pergunta aqui, mas tenta reconhecer na sua vida onde você é a salvadora. Às vezes você está tentando ser a salvadora da sua mãe. Poxa, Andréia, minha mãe, ela tem tanto potencial. Ela, né, ela poderia ser isso, ser aquilo, tal, mas ela não faz. Aí você vai lá e você começa a ajudar e querer impulsionar sua mãe, não sei o quê, e vai causando uma geriza na sua mãe, vai causando aquele desconforto, porque toda vez que você sair do seu lugar, porque tem uma primeira lei, a primeira não, né? Para mim, a primeira, porque eu sinto que ela é muito importante, que é uma lei chamada hierarquia. Hierarquia, que é cada um tem um lugar nesse sistema. Então, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Então, só para ficar aqui, para não ficar muito grande nessa aula, depois eu vou falando das leis para vocês. Se você veio depois da sua mãe, você não tem nada que tá lá ensinando nada para sua mãe. Mas André, minha mãe é uma doida. Então, você ter esse pensamento de que sua mãe é inconsequente, é imatura, que sua mãe. Isso tá sendo o mal que tá te puxando para baixo e tá acabando com as relações que você tem, acabando com a sua vida financeira, inclusive acabando com a sua saúde.
Quando a pessoa, ela tem um julgamento sobre mãe e pai, esse julgamento mesmo, mas André, isso for verdade? Não, a gente não tem nada, sabe por quê? Sobre mãe e pai, a gente simplesmente obedece uma hierarquia. A gente não obedece a mãe e o pai, tá? Assim, você cresceu já, né? Você não tem que ficar obedecendo. Você vive sua vida, você é adulta. Você decide sua vida. Espero, né, que você como adulta não esteja lá morando, mamando, né, na mãe, né? Então, não. Mas você tem sua vida. Sua mãe não tem que ficar mandando em você. Eu tava falando aqui agora, né? A- tem uma parte da equipe que tá aqui, eu tava falando sobre isso. Minha mãe entra na minha casa, gente, até hoje aqui na minha casa, ela entra e ela, se puder, arruma uma cama, faz uma coisa. Eu vou falar o quê? Mãe, não se mete na minha casa, não sei o quê, não. Eu deixo ela com as coisas dela. É uma dor que ela tem, que ela carrega. Porque se eu chegar na casa dela e a cama estiver desarrumada, e às vezes tá, eu não vou falar, nossa, mãe, que coisa, hein, sua cama? Não, eu sou apenas a filha. Então, no lugar de filha, abaixo da sua mãe, abaixo do seu pai, você tem força. Andréia, não consigo ver dessa forma. Pode me escrever no privado, pode continuar vendo aqui os padrões. Daqui a pouquinho isso vai se dissolver. Só não se fecha. Só não se fecha. Isso vai se dissolver e você vai entender. A gente separa o que a gente misturou. O que minha mãe representa para mim, no meu sistema familiar, como a pessoa que me deu a vida, ou seja, sem ela eu não estaria aqui, e as atitudes que minha mãe tem na vida. Porque eu tenho uma filha chamada Cecília, ela tem 7 anos de idade. A Cecília, me tem como mãe. Só que eu sei que além de ser mãe da Cecília, eu sou uma mulher, eu tenho medos, eu tenho desejos, eu tenho planos, eu tenho minha vida. Eu tenho a minha vida e eu reconheço a minha vida. E eu reconheço que não tudo na minha vida tá eu dando comidinha na boca da Cecília, até porque ela tem já 7 anos, né? Ela faz várias coisas sozinha. Se a Cecília for o centro da minha vida, quando ela crescer e não precisar mais de mim, o que que vai acontecer comigo? Eu perco a razão do viver. Eu perco a minha razão de viver. Então, eu entendo que eu sou mãe dessa criança, que eu cuido dela, mas eu também tenho uma vida lá pra frente. E se eu entendo isso, por que que eu não vou entender que minha mãe também tem? Por que que eu não vou entender que minha mãe, ela é a minha mãe, né? Que poderia ter me dado carinho, amor, abraço e tudo mais, só que hoje eu cresci. Hoje eu cresci, não precisa mais eu ficar lá cobrando a minha mãe dessas coisas. Então, às vezes, a crítica que você tem da sua mãe e do seu pai não é dessa mulher adulta que está assistindo essa live agora, seja ao vivo, seja gravada. Não é. Às vezes, a crítica e a dor que você tem dessa mulher que fez e faz o papel de sua mãe, seja de uma criança que não recebeu alguma coisa lá atrás, registrou aquilo e traz isso até hoje como uma nota, um boleto para a mãe pagar. E pior, não dá espaço para a mãe pagar. Quando a mãe vem querendo dar um abraço, falando também agora eu não quero. Agora quem não quer sou eu, entende? Vamos voltar aqui para sabotadora para eu poder trazer os exercícios para vocês. Então, quem reconhece, ó, aqui tem outra pessoa que falou. Eu sou essa pessoa também que quer ajudar a todos. Ah, então, a pessoa que muitas vezes não se sentiu vista. Ai, gente, tô incomodada com essa luz estourando aqui, eu vou fechar um pouco. Vamos ver se melhora. A pessoa que não foi vista na infância por pai e mãe, né? Não teve o olhar do pai, não teve o olhar da mãe. Lembra que eu falei? Minha mãe perdeu a mãe dela com 6 anos de idade. Então ela não teve o olhar e o carinho da mãe. Nesse momento do nascimento do bebê e do crescimento dessa criança, essa criança ela tem dois tipos de nutrição. A nutrição mesmo de alimento, que pode ser o leite materno, pode ser o alimento, pode ser lá, né, o que for, que não deixa a criança desnutrida fisicamente, e a nutrição afetiva. Sabe o olhar? Sabe aquele olhar? Aquela força, aquilo, o olhar, ele nutre essa criança de presença, de firmeza. Essa criança se sente autoconfiante, ela se sente vista. Agora, a criança que não recebeu isso em sua infância, até no início da adolescência, ela vai procurar uma outra forma de ser vista.
Andréia, então se eu não tive, acabou? Meu Deus do céu, não vou conseguir. Não, não, tem como a gente fazer isso. E por isso que a gente, né, traz todas as ferramentas para você poder ter primeiro a noção do que aconteceu e agora saber como você começar a caminhar para buscar isso, para encontrar isso. Mas tem como sim. Inclusive, tem pessoas que são adotadas e elas vão buscar o caminho do autoconhecimento, vão buscar o quê? Essa nutrição que faltou de pai e mãe. Então, por isso que é importante a gente conseguir separar o que os nossos pais fizeram, as atitudes dos nossos pais, da do papel real do pai e da mãe na nossa vida, tá? Então, o que que essa criança faz? Essa criança agora cresceu, tem 40 anos de idade e ela quer ser vista. Então, ela sente que no trabalho, se ela fizer um bolo toda sexta-feira, todo mundo vai falar assim: Uau, que delícia, que incrível. É claro que as pessoas vão falar isso, mas porque qualquer um, não é porque é o seu bolo. Não é. É porque qualquer um que fizer, vai. As pessoas gostam de ter coisas de graça. Ai, eu quero ser vista, e daí eu vou lá e eu faço mais do que o meu trabalho demanda. Eu quero, não quero só receber o salário. Eu quero receber o salário, mas eu quero receber o carinho, porque vocês percebem às vezes, gente, que as pessoas estão presas em trabalhos miseráveis por conta dessa armadilha sabotadora. Ela fica, aí por isso que eu falo, o sabotador, ele age na surdina. Ele age ali fantasiado de uma coisa muito boa. Então, o que que a pessoa vai falar? Ai, desse jeito, eu tô ajudando as pessoas, igual a querida escreveu aqui. Eu também sou essa pessoa, também quero ajudar todo mundo. Então, não parece bom isso? Claro que parece bom. André, é tão bom poder ajudar as pessoas? É, mas e quando essa ajuda custa o seu tempo, a sua dignidade, a sua integridade? Tem um problema muito sério na heroína, que é assim, né, nessa heroína, nessa salvadora. Muito facilmente ela vai deslizar para a violência. Então, essa pessoa que está te ajudando tanto, que faz, não sei o quê, ela faz, mas ela quer algo em troca. Então, eu tinha um professor que falava isso que eu gostava muito, que falava assim, ó, quem dá, quer aprisionar. Então, às vezes, a pessoa está lá fazendo tudo pelo outro, tudo. Quando ela não tem o obrigado, ela vai lá e ela coloca uma punição. Ela castiga, ela aponta. Então, não é essa doação, não é assim bela e perfeita. Quando terminar ali, né, essa dinâmica, ela vai sair falando o quê? Do outro, da pessoa. Eu fiz de tudo por você e você não me deu valor. Ela ficou 5, 10 anos em um relacionamento horrível, abusivo. Ela vai falar assim, ó. Inclusive, gente, é uma frase que. Então, não vou falar quem é, porque senão, né, sei lá. Mas é uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim. Quando eu terminei com a minha namorada, ela falou: Eu virei até tapete pra você. E não tava bom? Então eu não sei o que que você quer. Meu, o cara tá terminando com você. E você ainda vai falar isso. O cara tá fazendo um favor pra você se levantar. Ninguém tem que ser tapete pra ninguém. Ninguém. Então, Salvador, heroína, vocês que estão aí me ouvindo, parem, olhem pra você um pouquinho. Esse é um outro ponto aqui que eu tinha escrito pra falar pra vocês. A Salvadora, ela cuida de todo mundo, ela não cuida dela. E pior, ela não aceita ajuda. Ela tá toda bagunçada. Ela chega atrasada nos lugares. Ela carrega peso fisicamente. Ela é meio que estrambelhada. E aí as pessoas vão tentar ajudar, ela fala: "Não, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço". Sabe? Parece que ela não sabe nem o tamanho do corpo dela. Ela bate nas coisas, ela tá sempre roxa. Ela bate, sabe, assim, nas coisas, tudo, ela não sente. Sabe por quê? Essa salvadora, ela tá tão disposta, olha lá, né? Vamos pensar nos heróis mesmo. O herói, ele não tá pensando, ele entra no fogo. Ele entra no fogo, ele luta com um cara grandão, o cara tem 3 vezes o tamanho dele, ele entra lá. Por quê? Por alguém que ele nem conhece. É o herói.
Mas, gente, o herói é uma, é uma figura ilustrativa, não é? Agora você tá lá fazendo tudo por todo mundo. E quando é pra fazer por você, você se sente culpada. Você sente que você não devia estar descansando agora, que você não devia estar comendo essa comida cara, que você não devia gastar dinheiro com não sei o quê. Gente, presta atenção. Onde é na sua vida que você está repetindo o padrão da salvadora, da heroína, do herói? Porque tem homens também, inclusive a William, que já entrou aqui já para representar, né? Eu acho que foi o primeiro homem que entrou aqui. O herói também, aquele que faz tudo para todo mundo e não se prioriza. Então tá bom, fazer isso vai te anular. E se você se anular, sabe o que que é? Imagina assim, ó, tem 10 pessoas em uma sala, tem 9 biscoitos. Adivinha o que que o herói vai fazer? Ele vai dar o dele para a pessoa que não ganhou. E ele vai ficar com fome. Então fazer isso te esgota. Fazer isso não é sustentável. Fazer isso faz você entrar em sofrimento a longo prazo e pior, as pessoas que estão ao seu redor também sofrem junto com você. Você acha que está ajudando essas pessoas, mas você está atrapalhando essas pessoas. Agora eu vou te dar um exemplo muito dolorido. Uma mãe que super protege uma filha, um pai que super protege um filho ou filha. Ele vai lá e ele é o herói desse filho, dessa filha. Então a filha está com dificuldade de escrever. O que que a mãe faz? Faz a lição de casa da filha. A mãe vai lá e conta a resposta para a filha. Ela vai, ó, na sexta-feira, na quinta-feira, não lembro que teve feriado, tinha aqui, né? Tinha um grupo de amigos aqui e a Cecília estava brincando, jogando ali um joguinho, né, de cartas com um menino, um rapaz, né, o marido da minha amiga. E aí ele me mostrou que ele já estava com o jogo ganho na mão dele. E a Cecília continuava ali, né? E ele tem um filhinho pequenininho, de 1 ano, a Cecília tem 7. Aí eu falei assim pra ele: pode ganhar, mostra pra ela que você ganhou. Aí ele ficou assim, eu falei: é, ela precisa lidar com isso. A gente não brinca assim aqui em casa. Se a gente vai brincar de um joguinho, ela precisa entender. Porque se você for o pai e a mãe que tá deixando toda vez o seu filho ganhar, você não tá ensinando ele. É melhor não jogar, na verdade. É melhor não fazer brincadeira de competição do que fazer e fingir que o filho ganhou. E aí ele ficou meio que em choque, assim. Eu falei para ele, é assim, a gente precisa. E ela ficou tudo bem. Ela falou, ah, perdeu, vamos para a próxima jogada. E continuou. Porque, claro que é assim que a gente ensina aqui em casa. Mas eu não tô falando que você deveria fazer dessa forma, mas eu tô falando do pai e da mãe, que vai lá, poxa, o filho, ele tem preguiça de comer essa comida aqui, ó, porque demora, né, de mastigar. Aí vai lá e bate no liquidificador. Se você der comida pastosa, a papinha, pro seu filhinho, né, que acabou de engolir, quando ele tem dente, ele vai ter problema de digestão. Ele vai ter problema até de dentição. Vai ter problema. Então você não tá ajudando, você tá atrapalhando. O herói sempre atrapalha. Sabe por quê? Aquela pessoa não está naquela dificuldade por acaso. Ela está naquela dificuldade porque a dificuldade faz a pessoa crescer. E é só você olhar para sua vida e pensar: quando foi que você aprendeu a última lição na sua vida? Foi com alguém lá segurando na sua mão e falando: vamos lá, vamos passar por essa dificuldade? Ou foi você tendo que cair e levantar sozinho? Aí o seu filho não consegue andar. Por quê? Ele tem 9 meses, 10 meses. Ai, meu filho não consegue andar, não consegue andar. Calma, ele vai andar e é natural, é sozinho. Mas ele vai precisar cair. Mas eu não quero que meu filho caia, então ele vai ter 2 anos de idade e ainda não vai andar. Entende? Então, gente, ó, se for muito chocante pra vocês, me fale aqui pra gente quebrar aqui as impressões, tá? E mesmo que você tá vendo a gravação aqui dessa live, pode colocar sua opinião. Porque o herói, ele sempre vai atrapalhar. Gente, sabe por quê? Eu tô falando isso, André, mas a gente não pode ajudar pessoas? Se você está ajudando pessoas, mas você não tem necessidade de ajudar essa pessoa,
Você não sente que se você ajudar essa pessoa, ela vai te amar mais. Você não sente que você precisa ajudar essa pessoa para que você se sinta bem. Tá tudo bem, porque daí você é uma pessoa inteira. Então, uma pessoa inteira significa assim, ó, ela não precisa fazer isso para receber validação de ninguém. Ela faz isso porque sim. Aí é onde a Bíblia entra, claro, né, sempre muito forte e vai falar: o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. O herói, gente, ele também tem esse defeito. A heroína, ele não basta só falar. Ele sai e fala: ai, o rodo lá que tinha caído, eu levantei para ninguém cair, né? Ele paga esses micos. Ele tem que contar para todo mundo que ele fez o negócio. Ah, sabe lá? Não, a louça de ontem lá, daquele festa que a gente foi, eu lavei. Eu tava lá lavando a louça, né? Que todo mundo deixou a louça lá, eu lavei a louça. Sabe por quê? Ela está procurando validação. Ela não tá fazendo só porque sim. Ela tá procurando validação. Então, se ninguém viu que ela fez alguma coisa, ela vai contar. Você pode ficar tranquila. Ela vai contar. Ai, você viu o bolo? E aí, você gostou do bolo lá, né, de cenoura que tava na festa? Tinha 300 bolos, 300 pratos. Você comeu lá o bolo de cenoura? Ai, eu comi, que delícia. Ai, fui eu que trouxe. Ai, olha só. Entendeu? Então, tem esses pequenos micos, assim, ó, que a pessoa vai comentando. Faz todo sentido isso que você tá falando. Aí, o que mais? A sensação de que ninguém liga pra ela. Mas, na verdade, gente, essa sensação não é uma sensação da cabeça dela. Eu vou falar isso porque a gente está aqui em um ambiente de segurança, né? Mas a verdade é que ninguém suporta isso. As pessoas não só daqui a pouco vão deixar de te dar validação, como elas vão fingir que não viram o que você fez. Porque assim, a pessoa vai preferir não falar do que falar e ver sua cara de, olha só como eu sou. Porque é patético. É patético. E a pessoa que está vivendo isso, ela vai viver o quê? Ansiedade. Ansiedade, ela vai fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que alguém fale. Então, por isso, gente, é preciso ser visto como um problema para que você caminhe em direção à solução. Então, quando eu falo assim, ó, gente, a gente vai ter 7 aulas, 7 lives aqui, né, para você receber esses conhecimentos, você vai perceber. Se você reconheceu um pouquinho disso aqui, então você vai fazer o exercício sistêmico. Você vai fazer o exercício prático. E você vai perceber, nossa, eu vou tirar isso da minha vida. André, mas e agora? Eu percebi que eu faço isso no meu trabalho. Eu sou essa pessoa, eu levo até comida para as pessoas no meu trabalho. Lembra de uma coisa também, né? A, o herói, ele sempre vai precisar de alguém por perto dele. Esse alguém, em geral, é uma vítima. Ele sempre vai atrair as vítimas para ele. Aí você olha ao seu redor, pensa aí agora, não precisa marcar ninguém, né? Mas pensa aí agora no seu ciclo, assim, ó, de 10 pessoas que você convive, quantas pessoas são vitimistas? Pensa. Você vai encontrar na sua casa, no seu trabalho, nos estabelecimentos que você frequenta. Você vai encontrar. Sempre tem uma vítima. E sempre quem é que tá lá? Quem é que tá lá pronta para ouvir a vítima? Pronta para salvar essa vítima? Terapeuta, gente, não é salvador, não, viu? Terapeuta não é herói. Inclusive, o terapeuta que é o herói e o salvador, ele tá pobre. Ele não consegue se manter como terapeuta. Psicólogo não consegue exercer a função como terapeuta, como psicólogo, como essa profissão de ajuda. Porque, Andréia, como assim as pessoas que ajudam, né, profissionalmente? Então, a pessoa que está fazendo isso e ela tem esse sabotador da heroína, do herói, ele não consegue prosperar. Não consegue prosperar, porque não é legítimo. Ele não está fazendo um trabalho para o outro, ele está fazendo um trabalho para ele ser visto. E daí, sabe o que, que eles fazem? Eu já vou falar isso, e eu sei que pode gerar uma polêmica, mas eu vou falar porque daqui a pouco a gente vai gerar cada vez mais polêmica aqui sobre verdades que precisam ser ditas. Gente, o terapeuta que está na postura do herói
da heroína, ele não vai prosperar. Ele não prospera, porque o trabalho se tornou algo para ele se alimentar, para ele se preencher. E o trabalho só prospera quando você é capaz de fazer algo pelo outro, doar para o outro, fazer olhando para o outro, não para si. Por isso, o terapeuta que prospera, o psicólogo, o profissional da ajuda que prospera, ele está preenchido dentro dele de pai, de mãe, as relações estão curadas, ele conseguiu fazer esse trabalho sobre si, esse conhecimento interno, ele não tem medo de olhar para as próprias sombras, ele não corre quando ele vê um padrão, ele vai lá, ele vai resolver, tá? Fecha também esse parênteses aqui. Vamos para o exercício sistêmico e para o exercício prático, tá? Então, quem aqui reconheceu, só põe a mãozinha assim, ó, ou faz um coração aqui nos comentários, só para eu saber, sabe? Se eu não tô aqui falando sozinha, vocês estão aí mesmo. E vamos lá. São duas, são duas frases que eu vou ensinar para vocês. Então, a primeira é uma frase de liberação sistêmica. Andréia, o que que é liberação sistêmica? Vamos lá. Se você reconheceu, obrigada, gente, pelos corações. Assim, eu sei que vocês estão me ouvindo, vocês estão comigo. Se você ouviu e você sintonizou com algum desses itens aqui que eu tô falando para você, talvez isso esteja presente no seu sistema familiar. E lembra, gente, sistema familiar significa que cada parte tem um lugar, né? Cada lugar, excelente. Tô lendo vocês aqui. Cada pessoa faz parte desse sistema. Às vezes a história que você está curando aqui não é só sua. É uma história que a sua avó, que já faleceu, já se foi, não conseguiu curar, não conseguiu resolver, porque ela não teve oportunidade. Mas o sistema, ele tem uma história para ser vivida. O sistema é quem? A sua ancestralidade. Seus avós, seus bisavós, seus tataravós, sua mãe, seu pai. Mãe e pai já é ancestral, viu, gente? Não é porque ancestral não é só aquilo que é velho, não. A linha da sua ancestralidade começa no seu pai e na sua mãe. Então a gente olha para tudo isso. Aí assim, ó, então tem uma energia que precisa ser curada, ser vista, ter o lugar dela, nesse sistema. Então, como é que a gente faz? A gente vai falar uma frase sistêmica, a gente vai ter um poder de liberar os nosso sistema familiar. Esse poder, gente, não significa assim, ah, eu falei a frase e acabou. Não, é uma frase que ela vai entrando no nosso coração, e a gente vai lembrando. Você não vai sair dessa live e falar, ah, eu liberei minha ancestralidade, até porque sua ancestralidade vai se revirar no túmulo, né? Se você falar isso. Não, sua ancestralidade fez tudo o que eles tinham que fazer, fez tudo o que eles podiam fazer, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer, entendeu? Não é o que eles queriam, não é que eles fizeram pouco, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer. Hoje, você pode fazer um pouco mais que eles por causa do você está vivendo o melhor momento da época da sua ancestralidade. Você está melhor equipado em recurso físico, tecnológico, emocional do que eles. Lembra, na sua infância, não sei, eu tenho 40 anos de idade, 41 anos de idade. Mas na minha infância, gente, se a gente falasse a palavra psicóloga, a gente já era taxado como louco. Então, nossos pais não fizeram tratamento emocional, viu? Nossos pais não fizeram. Não sei a idade que você tem aí, se você é muito jovenzinha, tá bom, pode ser, mas quem tem 30, 40 mais sabe, nossos pais não foram no psicólogo, porque era um drama isso. Se o seu pai, na infância, falasse assim pro pai dele: pai, eu tô me sentindo muito reprimido, ele ia tomar uma surra de chinelo. E ele ia ouvir assim do vovô: para com essa frescura. Hoje não. Hoje a gente fala das nossas emoções. Hoje a gente fala sobre ansiedade. Hoje a gente pode sentar com a nossa mãe, com o nosso pai e falar: pai, mãe, eu honro vocês. Sem eles falar que a gente é louca. Entende? Então você está no seu melhor momento. Você está no momento de toda a história da sua linhagem familiar,
onde é você que tem possibilidade de fazer algumas mudanças. Então vamos lembrar, se meu avô, meu bisavô, meu tataravô, minha mãe, meu pai fizeram tudo o melhor que eles puderam fazer, por que que eu vou parar ou por que que eu vou fazer menos? Então eu vou começar a trabalhar minha frase sistêmica. A frase sistêmica, então isso aqui não é o presente geral, viu, gente? Isso aqui é só para vocês começarem. Anotem. Gente, quem pegar todas as frases de todas as lives até o último dia vai receber um presente filé lindo. Receber gratuito, tá? Não é desconto, não, não é curso para comprar. Vai receber um presente no final dessa nossa série aqui, tá? Então a frase sistêmica é assim, ó. Você vai imaginar, daí agora nesse momento, já que eu vou falar primeiro prático, e daí o sistêmico eu falo e fecho a live, porque o sistêmico é legal que vocês pegam e ficam com essa sensação aí reverberando, fica muito importante. Então vai lá. Primeiro prático é você falar olhando no espelho. Você vai olhar no espelho. Se possível, você vai colar um post-it no espelho, assim, ó, com essa frase. E essa frase é: eu sou importante, mesmo quando eu não cuido de ninguém. Eu sou importante, mesmo quando eu não cuido de ninguém. Só isso. Eu sou importante, mesmo quando eu não cuido de ninguém. Mas, André, eu não me sinto assim. Não importa. Isso aqui é um exercício prático. Você vai fazer, você vai colocar lá no seu espelho e você vai deixar isso atuar. Sempre que você bater o olho ali no post-it, você vai lembrar dessa excelente. Ó, a Jeane escreveu aqui, gratidão, Gê. A Jeane escreveu aqui, ó, quem perdeu, tá aqui. Eu sou importante mesmo quando eu não cuido de ninguém. Dani, se você puder, faz um print dessa tela aqui, por favor, para eu subir depois. Então, aqui, ó, muito gratidão, Jenny. Aí, agora, frase sistêmica, eu vou falar ela e a gente vai encerrar a live, tá? Porque frase sistêmica, ela nunca vem sozinha. Ela vem com uma emoção, ela vem com uma vibração no seu peito, sabe? E ela já é sistêmico, vai mexer no seu sistema familiar. Então, você vai ouvir a frase, você vai anotar a frase e aí você vai deixar ela reverberar. E às vezes essa frase ela já vai te trazer alguma resposta hoje mesmo, às vezes amanhã. Então pensa, a Salvadora, gente, ela está em sofrimento, ela se anulou, ela não se prioriza. Toda vez que ela se prioriza, ela se sente culpada. Então é fácil para a Salvadora viver isso? Não é. Foi fácil para sua mãe viver isso? Não foi. Não é fácil para o seu pai ser esse herói. Não é fácil para o seu marido, para sua esposa ser essa pessoa. Não é fácil para aquela sua amiga que super protege o filho, a filha. Não é fácil. Então, quando você pensou aqui nessa live em vários nomes, pensa agora qual é a dor que ela sente quando ela experimenta isso. Porque às vezes a gente olha lá pro outro e fala: ai, minha amiga faz exatamente isso. Ela quase mastiga a comida pro filho engolir. Então pensa, o Salvador está em sofrimento, tá? Como qualquer sabotador que a gente vai ver aqui nos próximos 7 dias. E a ansiedade que essa pessoa está vivendo, ela não consegue respirar, ela não consegue ficar inteira, assim, ela nem confia no próprio corpo. Então é um sofrimento real, tá? Então sejamos humanos para tratar com essas pessoas, viu? Então a gente vai pensar assim, ó, você pode fechar os olhos. Eu sei que você vai querer escrever a frase. Mas assim, você fecha os olhos e imagina uma fila atrás de você. Do seu lado direito, você imagina seu pai. Do seu lado esquerdo, você imagina sua mãe. No seu lado direito, atrás do seu pai, você imagina seus avós paternos. Atrás da sua mãe, no lado esquerdo, você imagina seus avós maternos. E imagina agora uma multidão atrás deles, uma fila assim, ó, que se forma uma multidão, que são toda a sua ancestralidade. Imagina cada um deles, o que foi vivido, o que foi sofrido e o peso daqueles que precisaram ocupar o lugar de salvador, de heróis nessa família, na vida deles. Imagina como doeu e como isso foi profundo. Agora, no fundo do seu coração, com seus olhos fechados, você vai repetir a frase que eu vou falar para você.
Imagina todos eles. Aí você põe a mãozinha assim. Eu gosto, né? Porque eu gosto disso, mas se fizer sentido para você, coloca a mão no seu coração e diz para todos eles: eu vejo a sua dor, mas eu deixo com você o que é seu. E eu sigo apenas com o que é meu. Você está devolvendo para aqueles que são os donos dessa dor que passou para você lá da sua ancestralidade, a dor que é deles. E você tem agora uma oportunidade de viver uma nova vida, de viver com mais leveza. Eu vou repetir, tá? Para se vocês querem anotar. Eu vejo a sua dor, mas ó, gente, é para sentir, né? Então imagina lá como que é triste para a mãe que tá só limpando casa, para o outro que tá doando tudo da vida dele para todo mundo e não se prioriza, que se sente culpado quando compra uma comida que é um pouquinho mais cara do que, né, o filho comeu, ou porque tá se divertindo e os filhos não estão lá se divertindo, sabe? Como é que eu vou no cinema? E meus filhos, será que eles foram no cinema? Como é que eu vou jantar com a minha amiga? E meus filhos, eu tenho que jantar lá. Os filhos têm 40 anos de idade, sabe? Então, vai lá e escreve essa frase. Imagina a dor dessa pessoa e só depois, se você conseguiu sentir a dor, você faz a frase. Senão, não vai fazer sentido, tá? Eu vejo a sua dor, mas deixo com você o que é seu. Quando você entrega o que é do outro no seu sistema familiar, você fica só com o que é seu. Não significa que você não tem parte disso, mas se você carregar o que é seu, é mais leve. Você não precisa salvar o seu pai, você não precisa salvar sua mãe, você não precisa salvar ninguém. Você não precisa salvar seus filhos. Tá tudo em ordem. Seus filhos estão esperando você cuidar de você. Suas amigas, seus amigos estão esperando você cuidar de você. Mais que isso, é uma violência contra você. A gente gosta de lidar com pessoas que estão inteiras, não as pessoas que estão procurando uma parte nossa para preencher um buraco, entende? A gente pode não ver isso no comportamento, claro, né, com a pessoa, mas a gente sente isso no nosso sistema, no sistema, a gente sente isso na dinâmica relacional ali com a outra pessoa. A pessoa sente isso. Amanhã a gente vai falar de um novo padrão, padrão sabotador. Vai ser o segundo episódio da nossa live, da nossa série. Eu vou deixar uma caixinha para vocês lá nos stories sobre essa live aqui de hoje. E eu quero muito, muito contar com a atitude de vocês, sabe? De ir lá, de comentar, de talvez pôr seu comentário sobre essa live, o que que isso te mexeu. E manda essa live para quem você sente que é a heroína, que é a salvadora, sabe? Sem jogar em direta. Fala, poxa, amiga, eu pensei em você com isso aqui. Eu pensei em mim também, mas eu pensei em você, eu quero compartilhar isso aqui com você, tá bom? São 7 dias, gente. Vamos seguir, vamos fazer todo esse curso aqui gratuito e quem chegar no final vai receber um super presente. Vocês vão gostar muito do que vocês vão receber, tá bem? Gratidão, excelente dia a todos e até amanhã.